turminha 20 CDD08, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Nós estamos aí nos quase finalmente desse módulo de profissão de cuidador, né? Um módulo em que a gente viu muita coisa bacana e hoje nós vamos falar sobre criança, isso mesmo. A gente costuma focar bastante em idoso, falar bastante sobre as fases aí, né, dessa terceira idade, mas hoje o nosso foco é criança. Então vamos comigo, vem aprender mais sobre as fases do desenvolvimento infantil, imprescindível para que a gente também consiga aplicar um cuidado bem sistemático, bem embasado para crianças. Afinal de contas, o curso de vocês não é cuidador de idoso, né? É cuidador de maneira geral. E aí, se vocês se depararem com a situação de precisar cuidar de alguma criança em situação especial ou não, vocês precisam conhecer essas fases, tá? Então, bora, vem comigo, vou ficar aqui no cantinho, pega lá teu material, vai abrindo no teu capítulo 17, na página 78, certo? Então, como eu disse, nós vamos trabalhar hoje as fases do desenvolvimento infantil. Essas fases, elas foram estudadas, né, por um rapaz aí que a gente vai já falar sobre ele. E aí, o que é que eu queria começar fazendo? Dizendo para você da importância da gente conhecer todas essas fases, da gente perceber essas fases em crianças que nós temos convivência, né? Então, se você tem filho pequeno, se você não tem filho, mas tem um sobrinho, tem um filho de uma amiga, é importante vocês observarem essas fases, né? Ah, caramba, fulaninho tá em tal fase, porque cada fase tem suas características especiais, tá? E isso é importante para a gente entender como a criança ela cresce, como acontece essa formação, né? Então, cada fase vem com sua peculiaridade e é para isso que a gente está aqui hoje, para aprender sobre elas, tá certo? Então, bora lá. Primeiro, eu queria que vocês, né, me dissessem aí se vocês sabiam que esse desenvolvimento infantil, ele é dividido em fases. Muitas vezes a gente não sabe dessa informação, a gente nunca ouviu falar, não sabe do que se trata. Por que que se decidiu dividir assim em fases? Porque se viu que ali naquelas faixas etárias específicas existiam características peculiares daquela faixa etária. Então, ali, até os 2 anos era uma fase, depois dos 2 anos já começava outras características. Então, para ficar mais didático, para ficar mais organizado, se decidiu trabalhar essas fases dessa maneira, nessa divisão. Por isso que existem as fases. Claro que existem vários estudiosos sobre isso. Hoje nós vamos focar em Piaget, né, que foi um dos grandes estudiosos sobre a área infantil, a área do desenvolvimento infantil, mas vocês podem encontrar outras divisões, vocês podem encontrar outras coisas à frente, certo? Então, já vou de antemão dizendo que isso aqui não é uma classificação única e estática, vocês podem encontrar outras coisas. Antes de a gente ver as fases de Piaget, eu queria mostrar para vocês aqui essa divisão. Essa é uma divisão que ela é feita não através das fases pensadas por Piaget, mas sim a partir dos marcos de cada idade. Então, aqui é uma linha do tempo, onde a gente vai ver as etapas desse desenvolvimento infantil, não caracterizado pela pesquisa desse nosso amigo Piaget. Aqui é só para vocês terem uma noção do cenário, né, de como a gente pode estudar aí o desenvolvimento infantil através da idade. Então, a gente sabe aí que de 0 a 1 ano, a gente tem as primeiras descobertas, né? A gente tem aí o início do bebê começar a sentar, começar a engatinhar, começar a pegar objetos, né? O surgimento dos dentes. O bebê ainda usa fralda, né? Já começa a balbuciar, tentar falar algumas palavras, já começa a firmar o corpo, e aí por aí em diante vai. De 1 a 2 anos a gente já tem aí a fase da solidificação da fala, é quando o início da fala começa, quando ele começa a se expressar melhor. Além disso, vem acompanhado do andar, né? Então, aí de 1 a 2 anos espera-se que a criança ela comece a andar. Importante dizer, gente, que não existe algo fixo, tá? Vejo muita gente preocupada. Ah, minha filha tem 10 meses, ainda não anda, mas tem um vizinho que tem 9 meses e já tá andando. Ah, minha filha só veio andar com 1 ano e 2 meses. Tem algum problema, né? A gente sempre orienta. E é importante que vocês saibam disso, para orientar também os pacientes, orientar familiares, amigos, que cada criança tem o seu tempo e precisa de estímulo para isso. Tem crianças que são muito mais estimuladas em casa, consequentemente aprendem a falar mais rápido, consequentemente andam mais rápido. Já tem crianças que não têm tanto estímulo e acaba não conseguindo
vamos dizer assim, ter essa precocidade na aquisição dessas habilidades de andar, de falar, né? Então, a gente diz que o que não é normal é que uma criança de 1 ano nem sente ainda, né? Com 1 ano a gente já sabe que a criança ela já tem aí a fortificação da parte do tronco, então ela vai ter que sentar, vai ter que engatinhar, né? Mas 1 ano não é um marco para andar. A criança tem até 2 anos para desenvolver essa habilidade. Quanto mais estimula-se ela, mais ela vai adquirir essa habilidade mais rápido, tá? Então, muito importante esclarecer isso, porque isso gera muita dúvida. Dos 2 aos 3 anos, a gente já tem a região do desfraude, certo? Outra questão também muito falada, debatida, essa questão do desfraude. Quando retirar a fralda, né? Tem bebês que conseguem com 1 ano já ter controle lá do esfínterzinho, né? Que é a tomadinha que faz a gente prender o xixi. Então, o bebezinho com 1 ano e pouco já consegue prender o xixi, já consegue usar a cuequinha. Tem bebê que não. Também, como falei, depende muito, muito de cada criança. E aí, a questão do desfraude é uma situação neurológica mesmo, certo? Amadurecimento neurológico. Então, a criança ela tem que mostrar sinais que já está pronta para o desfraude. Você não pode simplesmente impor o desfraude. Você vai aos poucos, né? Você vai explicando, você vai mostrando o troninho, você vai mostrando como faz xixi. Então, é aos poucos mesmo. E aí, o esperado é que até 3 anos ela saia desse desfraude, certo? Não tem uma regra fixa estabelecida para com 1 ano, com 2 anos, não. Até 3 anos é esperado que ela consiga controlar ao menos o xixi e o cocô também, tá? Que ela pelo menos saiba quando vai fazer cocô, que ela diga que quer fazer cocô. De 3 a 5 anos, aí a gente já tem o início da compreensão das regras, né? Então, é um momento de muita birra, é um momento em que ele não quer respeitar as regras, ele entende que existe uma regra, ele se sente, né, sufocado muitas vezes com a regra, ele não quer obedecer. Então, é um momento de imposição, um momento que a família tem que explicar quem manda é a mãe, quem manda é o pai, né? Porque ele vai começar a compreender essas regras e compreende também, reconhece aquela autoridade. E aí, de 3 a 5, mais ou menos isso. De 6 a 7 anos, aí já começa as novas habilidades de aprendizagem, né? Física, intelectual. Vem também a fase pré-escolar, a fase da escola, da socialização, da interação com jogos. E aí, de 11 a 12 anos, a fase da puberdade, aquela pré-adolescência. E de 12 aos 18, a adolescência como um todo, que marca aí o desenvolvimento de socialização, né, a aderência a grupos, a identificação, a questão da aquisição da sua própria identidade, da identidade da criança, tá? Então, é mais ou menos essa linha do tempo que a gente tem no desenvolvimento infantil. O que foi que Piaget pensou diferente? Na verdade, ele não pensou tão diferente, ele usa também as idades para fazer essas definições, mas ele usa modos mais compactos, né? Então, ele divide aí em 4 fases, certo? Ele divide a fase sensório-motor, de 0 a 2 anos, né? Aquela fase bem bebezinha mesmo. De 2 a 7 anos, a pré-operatória, como ele chamou. A operatória concreto, de 7 a 11 anos. E de 11 anos acima, até a idade adulta, a operacional formal, certo? Então, essa foi uma divisão feita por Piaget. E aí, o que é que ele estudou, né? Piaget foi esse cara aqui. Foi o pioneiro no estudo da inteligência infantil, ele era psicólogo, filósofo, né, da Suíça, e ele realmente ficou reconhecido mundialmente por fazer esse estudo, por fazer esse trabalho pioneiro, né, foi a primeira pessoa a pensar, a raciocinar sobre como acontecia esse desenvolvimento infantil. E os seus estudos tiveram grandes repercussões nos campos da psicologia infantil, né? E da psicologia pedagógica mesmo, de como abordar a criança na escola e tudo mais. E ele pensou da seguinte forma: de 0 a 2 anos, a criança ela vai começar a entender o mundo através apenas das sensações, né? E das ações. Então, é o que ela sente ali. Ela não tem muito raciocínio, vamos dizer assim. Já dos 2 aos 7, ela já começa a compreender o mundo através da linguagem, porque ela começa mais a se expressar, né? Ter aí as imagens já formando no cérebro dela, as imagens mentais. De 7 a 11 anos já tem um período em que realmente a criança entende o mundo, tem um pensamento lógico, né? E de 11 à fase adulta, a gente sabe que a criança ela já entende o mundo através dos pensamentos, né? Do raciocínio científico, já começa a estudar, já tem mais embasamento,
tá? Então, vamos falar sobre cada fase dessa. Então, a primeira fase, que é de 0 a 2 anos, é a fase sensório-motora. O nome já está dizendo, gente, sensorial, né, de ter a sensação, e motora de movimentação. Então, é uma fase que a criança, ela tem o desenvolvimento da coordenação motora, né? Então, ela começa a ter aí as habilidades de pegar um objeto, de levar o objeto à boca, de segurar esse objeto, começa a explorar o mundo através de sentidos, né? Então, ela precisa tocar lá os brinquedos para sentir, ela precisa levar a boca, ela precisa cheirar, né? E os pensamentos, eles são relacionados apenas ao que toca, por isso que a criança precisa tocar tudo, né? Ela quer pegar, ela quer segurar. E aqui é uma fase em que vai ter lá a presença de alguns reflexos, vai ter o início da aprendizagem, né? Mas são aprendizagens ainda ao acaso, não é que a criança vai sentar ali para aprender. Ela vai fazendo por repetição, vai observando, vai vendo, até que ela aprende, certo? Então, um bebezinho de 1 ano, 2, não tem como ter lá raciocínio na cabeça dele para ele saber lá que aquela bolinha encaixa perfeitamente ali naquele local. Ele vai tentando e consegue ao acaso, certo? Já quando a gente passa para a segunda fase, que é uma fase simbólica, né? Já é uma fase pré-operatória, a gente já tem a criança aí de 2 a 7 anos, já é uma criança pré-escolar, já é uma criança que está na escola muitas vezes, vai para berçário, já começa o início dessa socialização na escola. A escola é um fator muito importante para a criança. É o local onde ela vai se socializar, onde ela vai achar seu grupo, vai achar sua identificação, mas é um período ainda muito egocêntrico, né? A criança acha que o mundo gira em torno dela. Então, ela vai ter muito ciúme dos brinquedos, ela vai ter muito ciúme da mãe, do pai, né? Ela vai achar que tudo é dela, do jeito dela. Então, também é um período para impor algumas regras, para explicar, né? E aí, aqui vai ter o início da habilidade de fala, de linguagem. Então, a criança vai se expressar mais. Antes, ela só se expressava por choro, por birra. Agora, ela vai falar o que quer, ela vai conseguir verbalizar o que ela quer, tá? E aí, essa é uma fase também de muita imaginação, né? A criança, ela entra na brincadeira, ela acredita em Papai Noel, né? Se você fizer lá uma cabaninha de lençol, ela vai acreditar que ali é uma casa piamente, certo? Então, existe esse simbolismo, existe ainda essa imaginação, né? Se você bota uma máscara, a criança não reconhece mais que é você. Se você tá aqui com o objeto, bota pra trás, ela acha que o objeto sumiu. Então, ela tem ainda essa inocência, vamos dizer assim. E ela já começa a ter ali a criação de uma noção de espaço com 2 anos. Então, ela já sabe ali que tamanho ela é, onde cabe ela, onde não cabe. E uma noção de tempo já com 4 anos. Então, com 4 anos, a criança entende o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã, o que é depois, o que é agora, o que já passou, certo? Então, até 2 anos, ela adquire a noção de espaço, de saber o tamanho dela, onde ela cabe, o tamanho das coisas. Já depois só dos 4, a partir dos 4 é que ela tem essa noção de tempo, certo? A terceira fase é uma fase mais operatória concreta mesmo, né? Uma fase mais conceitual. Então, aí vai dos 7 aos 11 anos, ainda tem ali aquela característica de egocentrismo, de achar aí que o mundo ainda gira em torno, então ainda tem um ciúme muito da mãe, do pai, ainda tem um ciúme das coisas dela, dos brinquedos, não quer dividir, né? Mas ela já tem uma noção mais de lógica, já tem uma socialização melhor, então já consegue resolver seus próprios problemas, né? De maneira mais ou menos eficaz, então já tem um senso de justiça, mas ainda tem uma certa dificuldade de lidar com esses problemas, obviamente. Então, ainda tem ali o recurso de chamar o pai, de chamar a mãe, né? De não saber administrar muitas coisas, porque é uma fase realmente que ainda não tem uma maturidade para resolver as questões diárias dos seus próprios problemas. E, por último, a fase operatória formal, que aí já é quando o indivíduo realmente é formalizado de maneira operatória, ele já consegue resolver seus próprios problemas, já tem essa resolução pronta na sua cabeça ou vai buscar essa solução. Já tem estímulos necessários para o desenvolvimento de fala, de linguagem, já se identifica com o grupo, já tem suas próprias características pessoais, né? Já sabe o que gosta, o que não gosta, e aí vem junto com isso o desenvolvimento físico, né? O aparecimento de pelos no corpo, da mama,
o aumento dos órgãos genitais, né? E já tem também um desenvolvimento emocional, social, ele já se relaciona, ou espera-se que ele se relaciona, né? Dependendo do estímulo que ele recebe. Então, já é uma criança que consegue se socializar melhor, né? Que já entende que o mundo não gira em torno dela, que existem outras pessoas ali que também são importantes. E aí, essa fase perdura até a vida adulta, com o amadurecimento ao longo do tempo. É claro, gente, que quanto mais a criança for estimulada, for colocada como independente, for explicada as coisas para ela que ela se sinta bem, independente, para que ela se sinta segura, mas a gente vai ter aí a concretização dessa fase, certo? Então, a gente tem que sim proteger a criança, tem que sim estar ali amparando, mas tem que dar autonomia também, para que ela entenda que ela pode fazer suas escolhas, que ela está segura sim, e que ela precisa também ter autonomia sobre suas decisões, tá bom? Então, é isso, as fases do desenvolvimento infantil. Quero ver vocês aí lá no exercício, certo? Vocês já sabem como funciona, gente. Manda lá o questionário. E aí, quero que vocês me respondam aqui. Em quantas fases são divididas o desenvolvimento infantil segundo Piaget? Se vocês errarem essa, meu povo, ó, é cascudo, viu? 2, 7, 4... 5. Então, são 4 fases. A gente acabou de ver dos 0 a 2 anos, de 2 a 7 anos, de 7 a 11 anos e aí por diante, certo? Então, não esqueçam dessas 4 fases que a gente trabalhou. Eu espero vocês no exercício. Um beijo e até a próxima.